Olá, bom dia. Você está no canal Professor Belei. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Estamos chegando ao fim do ano de 2020. Quem diria? Parecia que jamais chegaríamos ao final de 2020. Bem, estamos indo, estamos caminhando, mas ainda é tudo muito incerto. O ano não teve Páscoa e provavelmente não terá Natal também. Só isso já dá a medida do que foi 2020. E teve uma ação de graças nos Estados Unidos sem a menor graça, claro. Tudo por conta do Covidão, evidentemente. Mas 2020 é também o ano da grande hipocrisia. Aquela que, esta sim, parece não tem fim. E via de regra é promovida ou patrocinada ou protagonizada por alguém da esquerda, sempre, ou quase sempre. A bola da vez agora, ou melhor, o prêmio Hipocrisia de Ouro hoje vai para Kamala Harris. Ela sim protagonizou um triste espetáculo de hipocrisia no sábado passado. Bem, mas antes quero dar uma notícia interessante que vem lá essa da Coreia do Norte, vem uma notícia interessante, sim, da Coreia do Norte, mas vou deixar para o final. Esta outra notícia interessante, saída no Daily Mail, diz que apoiadores de Donald Trump, apoiadores do MAGA, saíram em caravana desde ontem, prometem visitar 18 estados norte-americanos até o dia 16 de dezembro. A caravana partiu ontem gritando "parem com o roubo", enquanto reuniram-se na Flórida para dar início à turnê de ônibus de 2 semanas do March for Trump nos estados indecisos, onde Trump misteriosamente perdeu para Biden. Diz a matéria, a viagem, a caravana de ônibus durará 2 semanas e começou ontem, domingo, pela Flórida e percorrerá a metade oriental do país. A caravana é denominada March for Trump e projetada para mostrar apoio ao presidente. A turnê visitará 18 estados, incluindo os estados indecisos de Wisconsin, Geórgia, Pensilvânia e Michigan, onde Trump vencia, mas acabou misteriosamente perdendo para Biden no dia 13 de novembro. A turnê terminará em Washington, D.C., em 12 de dezembro, eu disse 16, 12 de dezembro, com outro comício do MAGA, 2 dias antes do colégio eleitoral depositar os votos de seus respectivos estados. Temos que ir para as ruas exigir integridade eleitoral. Se eles puderam roubar as eleições do presidente Trump e ficar por isso mesmo, nunca teremos nossa liberdade de volta. Estamos encorajando as pessoas a fazerem caravanas para a liberdade junto conosco. Se puderem, afirmaram os organizadores, desculpem, hoje está difícil, do site March for Trump. Os apoiadores de Trump levam cartazes dizendo "parem com a fraude". O presidente e seus seguidores, continua o Daily Mail, se uniram em torno ao slogan de sua campanha. Esse é o slogan de sua campanha: "Parem com o roubo, parem com a fraude". Aliás, os Estados Unidos, se não resolverem esse problema, se a justiça americana não resolver esse problema, o nome do país deve ser mudado para Efraudes Unidos, ao invés de Estados Unidos. A campanha de Trump, diz o Daily Mail, ainda não trouxe nenhuma evidência de fraude eleitoral em massa e os esforços legais de sua equipe para rejeitar os votos falharam até agora. Ontem, Donald Trump deu uma entrevista à Fox e perguntava durante a entrevista que justiça é essa que não aceita as inúmeras provas
que a sua equipe tem apresentado? Bem, o teor da entrevista baseia-se nisso. Donald Trump reclamando da sua justiça. Ele disse: é muito difícil chegar à Suprema Corte, porque as cortes que antecedem a Suprema Corte, cortes municipais, estaduais, rejeitam, simplesmente têm rejeitado as suas denúncias. Muito bem, essa é a matéria interessante do Daily Mail, porque certamente a grande mídia não dará destaque a esta marcha, e ela pode se tornar gigantesca, claro. E aí, bem, aí é preciso louvar o Daily Mail, que faz parte, sim, da grande mídia, ter dado, pelo menos, um primeiro momento com destaque. Vocês estão vendo aqui essas várias fotos do grupo Faça a América Grande Outra Vez, que pode, sim, aqui vocês estão vendo um dos ônibus da turnê, da caravana, que pode, sim, se tornar muito grande. E aí vai ser difícil esconder o tempo todo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Bem, a notícia da hipocrisia sem limites, essa também, por estranho que pareça, foi divulgada no Daily Mail. É estranho. Lembram da vice de Biden, Kamala Harris? Pois é, a comunista declarada Kamala Harris. Bem, no sábado ela fez um post muito bem intencionado na sua conta no Twitter. Ela disse: precisamos ajudar os pequenos negócios, especialmente negros e minoritários. Precisamos urgentemente de alívio para que essas pequenas empresas sobrevivam ao efeito do coronavírus neste inverno. Bacana, só que ela foi muito criticada. Por quê? Bem, o Daily Mail começa dizendo o seguinte: a vice-presidente eleita Kamala Harris está sendo criticada depois de tuitar pedindo ajuda às pessoas que apoiem pequenos negócios, incluindo negócios de negros e minorias. O seu tweet irritou as pessoas que viram Harris implorar por ajuda em junho para resgatar manifestantes que quebraram Minnesota. No início do ano, ela apoiou manifestantes cujas ações destruíram negócios. Muitos usuários do Twitter apontaram padrões duplos que Harris estava empregando. Alguns instaram Harris a escolher um lado, em que parte da ideologia a senhora gostaria de permanecer. A vice-presidente eleita, diz o Daily Mail, foi criticada depois de tuitar seu apoio a pequenas empresas que foram afetadas pela pandemia do coronavírus, meses depois de pedir doações para resgatar manifestantes presos que queimaram pequenos negócios. Interessante, né? A matéria segue dizendo que, embora os protestos fossem contra a chamada injustiça social e a brutalidade policial, eles foram rapidamente sequestrados por elementos anarquistas, o que resultou em tumultos generalizados e pilhagens em pequenos negócios, em pequenas empresas, em muitas das principais cidades metropolitanas. Os usuários do Twitter, diz a matéria, não ficaram satisfeitos com esta contradição. Contradição é um eufemismo brutal nesse caso, é hipocrisia mesmo. Bem, aqui é preciso fazer um grande reparo ao Daily Mail. Só antes precisamos fazer a nossa baldeação. Muito bem, baldeação realizada com êxito. O reparo é o seguinte:
O texto do Daily Mail diz o seguinte: embora os protestos fossem contra a injustiça racial, porque tudo isso veio a partir da morte de George Floyd. Bem, o texto diz: embora os protestos fossem contra a injustiça racial e a brutalidade policial, eles foram rapidamente sequestrados por elementos anarquistas. Ao contrário, foram elementos anarquistas que incentivaram o povo a protestar de forma violenta em quase todo o país após a morte de George Floyd. O Serviço de Inteligência norte-americano já identificou que tudo foi organizado por grupos muito bem nutridos de dólares através do TikTok. Foi uma ação premeditada, inflaram o ódio, reuniram pessoas com este propósito, expressar o seu ódio e depois, claro, acabaram guiando essas pessoas para atitudes mais violentas, a ponto de cidades como Portland, por exemplo, simplesmente viraram um barril de pólvora. Negócios foram destruídos em todas as grandes cidades dominadas pela esquerda. E a dona Kamala Harris sabia de tudo isso porque faz parte desses mesmos grupos. E agora, prevendo que será vice-presidente e quem sabe até presidente, porque hoje a mídia mostrou Joe Biden acidentado. Dizem que estava brincando com o cachorro, tropeçou e quebrou o pé. Bem, Donald Trump já o chamava de senil. Mas, enfim, Kamala Harris, que pode mesmo até ser presidente dos Estados Unidos se a grande fraude imperar, já está preocupadinha com a economia interna. Olha, agora chega de quebrar as lojas e os pequenos negócios, hein? Agora mudou. Aposte tudo no caos, destrua tudo, depois venda a solução e aí faça com que tudo se inverta. Essa é a prática da esquerda via de regra, o que implica, claro, uma gigantesca hipocrisia. E o povo não entende. E esse é o problema. O apocalipse, minha gente, é isso, é a falta de conhecimento e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a burrice do povo, literalmente falando. Muito bem, eu falei em George Floyd e isso lembrou-me outra matéria importante saída hoje. A matéria é publicada pela Associated Press e diz que lá na Coreia do Norte, de Kim Jong-un, houve execução de pessoas e fechamento da capital como parte de esforços frenéticos do ditador para combater o coronavírus. Isso quem disse foi a agência estatal sul-coreana de notícias. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou a execução de pelo menos 2 pessoas, proibiu a pesca e bloqueou a capital Pyongyang, como parte dos esforços frenéticos para proteger-se contra o coronavírus e seus danos econômicos, disse a Associated Press, referindo-se a uma agência de espionagem da Coreia do Sul. O governo de Kim Jong-un também ordenou que diplomatas no exterior se abstenham de qualquer ato que possa provocar os Estados Unidos, porque está preocupado com a nova abordagem esperada pelo presidente considerado eleito Joe Biden em relação à Coreia do Norte. Isso quem disse foram repórteres sul-coreanos após participarem de uma reunião privada do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Um desses repórteres, Ha Tae-keun, citou o serviço de espionagem sul-coreano dizendo que Kim está exibindo raiva excessiva e tomando medidas irracionais sobre a pandemia e seus impactos econômicos. O líder norte-coreano
Disse o serviço de inteligência, executou no mínimo 2 pessoas. Uma, um doleiro, acusado de ser o responsável pelo aumento da taxa de juros. E outro, um alto funcionário do governo. Parece que Kim Jong-un acordou de mau humor, olhou para o doleiro e disse: vem cá. Lembrei de George Floyd, claro, estou fazendo uma ligação. Imaginem Kim Jong-un conversando com Donald Trump. E aí, irmão, como é que é lá no teu país quando um policial executa um cidadão? O que acontece? Acontece que a esquerda toda se reúne para destruir literalmente o país. E no teu, o que acontece? O que acontece o quê? Quando alguém mata, executa um cidadão civil, não sei, eu não entendo sobre essas coisas, não sei o que você está falando. Eu agradeço as orações que tenho recebido, estou já sim bem melhor, ainda um tanto quanto estranho, a voz não é mais aquela voz desenvolta como num passado bem recente, mas estou me esforçando e certamente em breve já teremos os vídeos da tarde novamente. E não esqueça, logo mais ali em 2021, se houver 2021, o canal Brasil Agora com Dona Lucimar Neiver voltará aqui dessa bancada. Aliás, nós estamos refazendo o estúdio, vai ficar bem legal. Quero mandar para terminar 3 abracinhos. Agora só são 3 abraços por cada vídeo. Então vamos lá aos abraços de hoje. Quero mandar um abraço para a Marlene Camara. Ela é da Itália, assista o senhor da Itália. Abraços ao senhor e sua esposa. Muito obrigado, Marlene Camara. Deus te abençoe. Um grande abraço. Abraço para Ivandro da Roda Silva. Mais um de Maputo, Moçambique. Abraço. Grande abraço, Ivandro da Roda Silva. Grande abraço a Moçambique. Grande abraço a Maputo. Nós estamos lá em Moçambique também. Grande abraço a todos vocês aí. José Barreto, um grande abraço também a José Barreto. Força, professor. A verdade há de acabar por vir. A verdade há de acabar por vir como o azeite fica por cima da água. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não entendi bem, José Barreto, mas agradeço. Eu acho que é isso mesmo. A verdade e a mentira não se misturam. É isso. Então é isso. O José Barreto é de Areia Branca, Lourinhã, Portugal. Grande abraço. Abraço a todos os portugueses que nos acompanham. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Quem sabe hoje voltamos no vídeo da noite também, para as últimas notícias. Até depois.